Oremos. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença, te agradecemos por esta oportunidade que nos é dada de falarmos contigo, te agradecemos por mais um dia de vida e por Teus cuidados por cada um de nós. Queremos, ó Pai, te agradecer também pelos momentos que vamos ter agora estudando a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos o que Tu queres nos falar e nos ajude a viver na prática em nossa vida o que nós aprendemos. Pedimos, Pai, que abençoes todos os que estudam conosco, todos os que têm as suas necessidades, seus problemas, todos os que nos escrevem pedindo orações, especialmente os que estão passando por momentos de calamidades e perdas de vidas humanas, familiares, perdas de pertences, coisas materiais. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um, fortaleça a fé, não desanimem. Abençoe especialmente Alda Mota, Tânia, Silvio, Edmundo, Jusilane, também o Dernivaldo. Abençoe o Jean Francisco Miranda, e ele pede que oremos para que eles consigam construir uma igrejinha lá na comunidade ribeirinha de Cacau, no Amazonas. Nós agradecemos, Pai, e sabemos que Tu conheces cada necessidade, cada pedido. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por podermos nos encontrar mais uma vez. Agradecemos a todos vocês que oram pelo canal Hora Tranquila, o trabalho que nós aqui realizamos. Especialmente agradecemos a vocês que têm orado pelos pedidos que são apresentados no canal, as necessidades que cada um expõe ali, e especialmente por esses nossos irmãos que estão passando por esses momentos difíceis. Que Deus tenha misericórdia de cada um e que continuemos orando uns pelos outros. Nós, essa semana, estamos falando a respeito de completos em Cristo. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Falamos ontem sobre a sabedoria e o conhecimento de Deus. E Jó, ele perguntou: onde se achará a sabedoria e em que lugar estará o entendimento? Jó 28:12. E Paulo, ele responde aqui em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, que em Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se temos a Jesus em nossa vida, nós temos tudo o que nós precisamos, inclusive a plena convicção do entendimento. Muitas pessoas nos escrevem pedindo explicações sobre algumas questões na Bíblia e até algumas mesmas dizem que não entendem porque uma pessoa fala de uma coisa, outra fala de outra coisa. E o que eu tenho dito para os nossos irmãos é que nós devemos ouvir tudo, né, que é falado, tudo que é apresentado, mas reter aquilo que é bom, reter aquilo que é a verdade, o que está na palavra de Deus. Nós não podemos aceitar certas coisas que estão sendo pregadas contrárias às verdades que estão na Bíblia, porque nós vamos ter que estar um dia perante o tribunal divino e nós vamos prestar contas se nós vivemos aquilo que nós cremos ou se nós fizemos a nossa vontade, seguimos falsos ensinos, e que Deus então esteja trabalhando conosco, nos dando entendimento e sabedoria, porque o entendimento vem do nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo trabalhando em nós. E Paulo, aqui em Colossenses, ele vem apresentando um dos principais motivos e princípios importantes que nós temos que ter na vida cristã. Em Colossenses 1:26, Paulo escreveu: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, quando nós cremos e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós precisamos continuar crendo em Jesus, vivendo os princípios da palavra de Deus, especialmente colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou, como é que nós deveremos agir com relação ao nosso semelhante, com relação à nossa vida espiritual, com relação ao conhecimento de Deus. Jesus, ele deixou tudo muito claro. Está principalmente aqui nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando então nós recebemos o Senhor Jesus em nossa vida, nós obtemos a salvação. A salvação, ela não vem por um conjunto de doutrinas que são ensinados. Isso é o que nos ajuda a manter crendo e permanecendo em Jesus, o conjunto de doutrinas, mas a salvação ela só vem através de Jesus. E os ensinos de Jesus,
eles foram transmitidos a nós pelos profetas, pelos apóstolos, e aqui em Efésios, no capítulo 2 e no verso 20, o apóstolo Paulo, ele escreveu: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Então nós somos esse templo, nós somos o templo do Espírito Santo, e nós somos fundamentados, a nossa fé alicerçada nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. E esses ensinamentos estão também fundamentados sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular que sustenta o edifício. Efésios, capítulo 2, verso 20, que eu li para vocês. E acima de tudo, quando nós aceitamos a Jesus, isso implica nós morrermos para nós mesmos, para os nossos desejos e paixões carnais. Então nós não podemos continuar fazendo aquilo que a nossa tendência pecaminosa deseja que nós façamos. Nós precisamos, então, morrer para nós mesmos e nos render completamente a Jesus Cristo, que está vivo e está junto ao Pai lá no trono. E essa palavra viva, que é Jesus, ela não pode ser separada da palavra escrita, que é a Bíblia. Então deve estar em acordo. A palavra viva, Jesus Cristo, e a palavra escrita, a Bíblia, precisam estar de acordo, e nós seguindo os ensinamentos de Jesus e também da Bíblia. Agora, é somente por meio das Escrituras que podemos conhecer a Jesus. A Bíblia, ela nos mostra o caminho. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E viver ou andar nele, como diz aqui o apóstolo Paulo, que nós deveremos continuar a viver nele, isso significa que nós deveremos permitir que a palavra de Deus e o seu Espírito nos guie em todas as nossas decisões que precisamos tomar em nossa vida a cada momento. Em Colossenses, no capítulo 2 e no verso 7, o apóstolo Paulo escreveu: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Então as nossas raízes, a nossa fé, ela precisa estar fundamentada em Jesus. E quanto mais fundo nós formos buscar a verdade, nós vamos aprofundando as nossas raízes e solidificando a nossa fé em Jesus. Porque quando nós não buscamos na Bíblia o conhecimento, nossa fé, ela é superficial e ela pode ruir a qualquer momento. Esse edifício, esse templo, pode cair a qualquer momento, fracassar espiritualmente falando, se nós não estivermos bem alicerçados e fundamentados em Jesus. Então Paulo, ele utilizou uma metáfora que nós temos na Bíblia, uma metáfora muito comum, comparando os cristãos a plantas. Por quê? Porque quando nós nos enraizamos em Jesus, quando nós o aceitamos como Salvador e quando nós andamos conforme a sua palavra, assim nós vamos sendo confirmados na fé. E o profeta Isaías, em Isaías no capítulo 61 e no verso 3, Isaías 61, verso 3, nós lemos: a todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Muitos que conhecem aquela árvore chamada carvalho sabem que é uma árvore frondosa, uma árvore grande, uma árvore que está bem alicerçada e fundada, porque o carvalho, ele aprofunda as raízes o máximo que pode para extrair dali o alimento para a árvore. A seiva é extraída lá do fundo. Existem árvores que têm a semente, as raízes apenas superficial, não tem as raízes aprofundadas. Então, quando vem um forte vento, aquelas árvores elas caem, porque as raízes estão apenas ali por cima da terra. Mas quando
um vento, um vendaval vem contra essa árvore chamada carvalho, ela resiste, ela permanece. Por quê? Porque as raízes estão bem fundamentadas. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 3 e no verso 10, Jesus disse: agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então nós vemos aqui que a Bíblia ela usa essa metáfora de árvores, de plantas, para nos comparar. Quando nós temos as nossas raízes espirituais, a nossa fé bem alicerçada, bem fundamentada, bem aprofundada no conhecimento, nós resistiremos às provações e às tentações que nos sobrevêm. Mas, se nós formos como algumas árvores que têm as raízes apenas superficial sobre a terra, essas pessoas, essas que aceitaram a Jesus, mas que não se aprofundaram, elas possivelmente abandonarão a fé por qualquer provação que sobrevier, por qualquer motivo. E então Jesus mesmo disse que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. E esse produzir frutos não vem de nós, vem do nosso relacionamento com Jesus. Os bons frutos só serão produzidos se nós buscarmos em Jesus, que é a fonte da vida, que é a videira verdadeira. Se nós estivermos conectados nessa videira, nós não seremos cortados nem lançados no fogo. Então nós precisamos, irmãos, nos aprofundar dia a dia no conhecimento da palavra de Deus. E à medida que vamos conhecendo, vivendo esse conhecimento em nossa vida. E também, em Lucas, no capítulo 8, versos 11 a 15, Jesus ele fala aqui daquela parábola do semeador. Ele saiu a semear e algumas sementes caíram em boa terra, outras caíram entre espinhos, outras caíram entre pedregulhos. Enfim, as sementes caíram em vários tipos de solo. E aquelas que não caíram na boa terra, elas germinaram, mas morreram logo, foram sufocadas. Agora, a semente que caiu em boa terra, essa semente, ela produziu e ela pôde, então, fazer com que o objetivo daquela semente ele fosse concluído através de uma árvore que surgiu daquela semente. Nós lemos também em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, Paulo, usando essa metáfora, ele diz que Apolo plantou, o outro regou e, enfim, cada um tem uma parte a desempenhar para a salvação de pessoas. Não é somente uma pessoa que vai fazer todo o trabalho para que alguém aceite Jesus e viva uma vida de comunhão com Ele. É uma equipe. Um trabalha, um planta, um ara a terra, outro rega e outro, enfim. Paulo aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 3 e no verso 6, Paulo ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Então, quem dá o crescimento é Deus. Nós levamos a palavra para alguém, nós semeamos e alguém vem e ajuda aquela pessoa a buscar mais conhecimento, mas diz aqui, quem faz crescer é Deus. Então, irmãos, se quisermos crescer na nossa vida espiritual, nós precisamos buscar na palavra de Deus o conhecimento. E tendo esse conhecimento, colocar em prática em nossa vida, porque, como disse Jesus aqui em Mateus capítulo 3, verso 10, a árvore que não produz frutos, ela é cortada na sua raiz e lançada no fogo. Que Deus nos abençoe, para que Deus nos ajude a estarmos bem fundamentados na verdade que é Cristo Jesus e crescer nele cada dia em nossa vida. Amanhã nós vamos estar novamente juntos, dando sequência ao estudo desta semana e vamos continuar pedindo a Deus iluminação, orientação, para que nós continuemos entendendo aquilo que Deus está nos falando através da sua palavra. Que Deus abençoe a todos.